Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta os caminhos aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, né? Se assim for o seu momento de leitura desse livro. Que a graça do nosso Senhor Deus Pai esteja na vida de todos. Porque a honra é dada ao nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia e por mais esse momento, onde iremos, Senhor, começar a leitura desse livro. Um livro, papai, que está acima, um livro que está nos impactar para termos uma intimidade maior contigo. Que os livros que forem lidos seja para a glória e honra do seu nome. Que não se diminua nesta hora, mas que cresça, Senhor, a sua voz, junto com a sua palavra, papai, onde iremos, Senhor Jesus querido, desfolhar, onde iremos, Senhor, conhecer mais e mais um pouquinho de Ti, através dessas duas mulheres, Senhor, que nos deixou exemplos a ser seguido. Papai, Tu conhece os nossos corações. O Senhor conhece, Jesus, que somos falhos, que somos pecadores, papai, diante da Tua presença. Mas nesta hora, Jesus, perdoa, Senhor. Olha para o nosso íntimo, para o nosso coração. O desejo, Senhor, de seguir-te, o desejo de estar em comunhão contigo, de ter essa intimidade contigo é maior, Jesus. Papai, ó Espírito Santo, que venha nos ajudar. Venha estar em nossa companhia, nos instruindo na verdade da sua palavra, Jesus. Em seu nome, Pai. Eu te peço, fique conosco agora e para sempre. Estamos no nosso primeiro capítulo de um livro da Joanna Weaver, que traz como título Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Ele vem nos fortalecer na comunhão com Deus em uma vida atarefada. Amém? Capítulo 1. A história de duas irmãs. Ele traz esse título em Lucas 10, 38 e 39. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Já tentou fazer de tudo um pouco? Eu tento, faço
e provavelmente sempre farei. Não está apenas em minha natureza, também faz parte da descrição do meu trabalho e do seu também. Ser mulher requer mais força, mais criatividade e mais sabedoria do que jamais imaginei quando era uma garota. E isso não vale somente para as mulheres atarefadas de hoje. Sempre foi assim. Em 1814, Martha Forman estava casada com um abastado proprietário de plantação em Maryland. Você deve pensar que ela passava os dias tomando chá, usando vestidos encantadores e dando ordem aos empregados, enquanto conversava com importantes convidados. Pelo contrário, Martha trabalhava ao lado dos seus empregados das 4 da manhã às 11 da noite. Dentre suas atividades diárias estava transformar 13,5 kg a 15,5 kg de sebo em vela, cortar 14 camisas, casaco ou calças para os escravos, a quem ela sempre chamava de o povo ou a nossa família. Tricotar meias, lavar, tingir e fazer fios de lã, assar tortas de carnes e pudins de batata, semear ou colher o trigo, matar animais da fazenda e salgar a carne, plantar ou colher frutas e verduras, fazer geleias e compotas de frutas, caiar ou pintar as paredes, passar a roupa, preparar grande festa, cuidar da família doente e dos escravos. Então, o que você fez hoje? Talvez não tenha batido um porco ou colhido trigo, mas sei que esteve ocupada. Se passou o dia fora trabalhando ou em casa cuidando das crianças, ou ambos. Seu dia passou rápido da mesma forma. Enquanto você lê esse livro, sua mente e o seu corpo estão provavelmente tão cansados quanto os da pobre Martha Forman. Tenha o coração de Maria no mundo de Marta. Esse pensamento a intriga. Em seu interior há uma fome, uma vocação para conhecer e amar a Deus, para conhecer o verdadeiro Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Você não está em busca de mais conhecimento intelectual? Anseia por uma intimidade sincera. Uma parte de você ainda hesita, exausta. Você se pergunta como encontrar força ou tempo. Cultivar a vida espiritual parece mais uma obrigação. Uma a mais em uma vida transbordante de responsabilidade. É quase como se você estivesse no primeiro degrau de uma escada que se estende até o céu. Ansiosa, mas atemorizada. Você denomina os degraus usando as coisas espirituais que deve fazer. Estudar a Bíblia, orar, congregar. Ele está lá em cima em algum lugar, você diz, inclinando-se levemente enquanto olha para cima, incerta de como começar ou se quer mesmo experimentar a longa e vertiginosa escalada. Mas não fazer nada significa deixar escapar o que o seu coração já sabe. Há mais nessa caminhada cristã do que você já experimentou. E você está faminta o bastante e desesperado o suficiente para querer de tudo um pouco. A história de duas irmãs. Talvez nenhuma passagem das Escrituras descreva tão bem o conflito que sentimos como mulheres do que aquela encontrada no Evangelho de Lucas. Basta mencionar os nomes de Maria e Marta em um grupo de mulheres cristãs para perceber
olhares e risadinhas nervosas. Todas nós passamos por esse conflito. Queremos adorar como Maria, mas a Marta dentro de nós continua a nos controlar. Aí vai um lembrete, caso você tenha se esquecido da história. Está em Lucas, é a história de duas irmãs. É a história sobre mim e sobre você. Durante uma de suas viagens, Jesus e seus discípulos chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta abriu sua casa ao Senhor. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. No entanto, Marta estava distraída com as preparações que devia fazer. Veio até ele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta, Marta, respondeu-lhe o Senhor, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 38, 42. O mundo de Marta. Quando li a primeira parte da história de Marta e Maria, devo admitir que me afeiçoei mais a Marta. Sei que somos propensas a proclamar elogios a Maria em estudos bíblicos, mas Marta, para ser honesta, combina melhor com as minhas tendências perfeccionistas. Que mulher! Abre sua casa para um grupo de 13 homens famintos, talvez mais. Que anfitriã! Ela não prepara uma panela improvisada de macarrão semi-pronto com queijo e salsichas, como costumo fazer nessas ocasiões. Ela não. Ela é a verdadeira Marta Stewart, ou então a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Bem, ao menos é assim que eu a imagino. Ela é a rainha da cozinha e do resto da casa também. A história de Lucas começa com Marta em seu momento de glória, afinal, tratava-se de Jesus. Ela rasga o cardápio comum do dia a dia, composto por sopa e pão, e resgata todos os livros de receita. Decide ela, será um banquete digno de um Messias, para o Messias. Marta envia um servo ao campo para abater um cordeiro e outro ao mercado para escolher alguma daquela saborosa romãs que viram ontem. Como um quartel-general, ela dita as ordens para os seus assistentes de cozinha. Ponha as lentilhas de molho, soquem os grãos, sovem a massa. Tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Ela deve se assegurar de que as peças da mesa e os guardanapos combinem e que o criado sirva o vinho do lado direito e não do esquerdo. A mente de Marta está tão ocupada quanto um quarto cheio de criança do jardim de infância. O que seria mais adequado para a sobremesa? Queijo de cabra com bandejas de fruta fresca? Será que Jesus e os seus seguidores passarão a noite aqui? Alguém deve trocar os lençóis e dobrar algumas toalhas. Onde está Maria? Alguém a viu? Ela pergunta a um servo, apressando-o. Se Maria trocasse os lençóis, Marta poderia ter tempo de moldar o queijo em forma de arca e esculpir as frutas como os pequenos animais, marchando 2 a 2. Produções dessa magnitude requer a habilidade de uma mestra em planejamentos. E Marta é uma administradora extraordinária. Sou a mais velha da família. Talvez seja por isso que eu compreendo quão frustrada Marta deve ter se sentido quando finalmente encontrou Maria. A casa inteira está em alvoroço, agitada para receber o mestre mais famoso de seu tempo.
provavelmente o próximo rei de Israel. Posso enxergar a raiva que ferve dentro de Marta ao olhar sua irmã preguiçosa sentada aos pés do mestre na sala de estar. É muito simples, com tantas coisas a serem feitas, lá está, sentada a pequena Maria, muito teimosa, participando de uma reunião somente para homens. Pior, parece ignorar Marta, gesticulando do corredor. Marta tenta tossir, chega até a lançar mão de sua arma mais eficaz, o olhar de raiva, famoso por intimidar os homens, mas nada do que fazia era capaz de surgir efeito em sua irmãzinha. Maria só tinha olhos para Jesus. Já em seu limite, Marta faz algo inédito e interrompe a reunião dos rapazes, certa de que Jesus ficará ao seu lado. Afinal, o lugar da mulher é na cozinha. Sua irmã Maria deveria estar ajudando a preparar a refeição. Marta percebe que há uma espada afiada em sua voz, mas Jesus vai compreender. Ele sabe mais do que ninguém o que significa carregar o peso do mundo. É claro que você não encontrará tudo isso na Bíblia. Lucas dedicou apenas 4 versículos para um acontecimento destinado a mudar a vida de Marta para sempre, e a minha também, e a sua, se permitir que essa verdade fundamental penetre em seu coração. Em vez de aplaudir Marta, Jesus gentilmente a repreendeu, dizendo-lhe que Maria havia escolhido a boa parte, ou, como diz em outra tradução, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte? Marta deve ter repetido sem acreditar. A melhor parte? É o que eu digo a Deus em meio às minhas pressas de fazer tudo. Quer dizer que há mais? Eu tenho que fazer mais? Não. Chega a resposta ao meu cansado coração. As palavras de Jesus descritas em Lucas 10 são inacreditavelmente libertadoras para aqueles que se ocupam com os trabalhos árduos desta vida. Não é mais o que ele requer de nós. De fato, pode ser menos. Um coração de Maria. A Bíblia não nos fala a respeito de Marta e Maria. São mencionadas pelo nome apenas 3 vezes nas Escrituras. Lucas 10, 38 e 42, João 11, 1, 44 e João 12, 1 ao 11. Mas, através desses breves relatos, um quadro fascinante se revela sobre como devia ser a vida naquela casa em Betânia e como a vida sempre se mostra para nós. Dizem que a diversidade é o tempero da vida. Deve ser por essa razão que Deus as coloca, que Deus às vezes coloca pessoas com personalidade tão diferente na mesma família. Ou então, Ele está tentando nos preparar para o casamento. Maria era a luz do sol para os trovões de Marta. Era o breque, o freio, para a locomotiva de Marta. A inclinação de Maria era deslizar pela vida, parando para cheirar as rosas. Marta era mais propensa a colher as rosas, cortar rapidamente os talos em ângulos e ajeitá-los no vaso com os cravos de amor e as samambaias. Não há como dizer que uma está certa e a outra errada. Somos todas diferentes. E foi assim mesmo que o Deus nos criou. Cada personalidade e talento tem seus pontos fortes e fracos, suas glórias e tentações. Acho interessante que quando Jesus corrigiu Marta, não disse: "Por que você não pode ser mais parecida com sua irmã Maria?" Ele sabia que Marta nunca seria Maria e Maria nunca seria Marta. Mas,
Quando ambas estiverem diante da mesma escolha, de trabalhar ou de adorar, Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Para mim, isso implica que a melhor parte está disponível tanto para Maria como para Marta, e está disponível de cada uma de nós. E está à disposição de cada uma de nós. Não obstante, nossa personalidade e talentos é uma escolha que cada uma de nós pode fazer. É verdade que, sobre o ponto de vista da personalidade, a escolha deve ter sido mais fácil para Maria do que para Marta. Maria parece ser mais propensa a caminhar sobre o orvalho da manhã do que ser levada pelas obrigações cotidianas. Tenho certeza de que quando Jesus chegou de modo inesperado naquela tarde, Maria provavelmente começou a servir a visita, como havia feito muitas vezes antes. Posso vê-la pegando os cajados enquanto os discípulos se espalhavam pela casa bem arrumada de sua irmã. Encoberta por mantos e sacos de viagem, observa o homem que cativou o coração de Israel com suas palavras. Há tanta alegria e encanto nele que é impossível não ser atraída para esse homem. Jesus poderia ser o Messias sobre quem as pessoas falavam. Maria se perguntava. Ela sabe que ele é o grande mestre. Mas esse homem que a admira, a tapeçaria feita por ela, que liberta de sua timidez e que a faz parte do círculo dos seus amigos íntimos, poderia ser de fato o Filho de Deus? Ela coloca os pertences dos discípulos em um campo e se apressa em servir vinho ao grupo sedento. Entre eles há uma tranquilidade, uma camaradagem genuína. Os homens riem das brincadeiras dos outros enquanto tira a poeira dos pés com o líquido providenciado por ela. Então se acomoda nas almofadas ao redor da sala e Jesus começa a ensinar. Maria nunca tinha ouvido alguém falar como ele. Há um magnetismo em suas palavras, como se contivesse fôlego e vida, coisa que Maria desconhecia necessitar até aquele dia. Ela se move lentamente para chegar mais perto e ficar em um canto escuro ouvindo Jesus. Seus braços seguram o cântaro vazio. Está atenta a qualquer movimento ao seu redor. Vários servos ocupados lavando os pés sujos, enquanto outros colocam a mesa para a refeição do outro lado da sala. Maria sabe que há muito que fazer, mas ainda é incapaz de se mover, a não ser para chegar mais perto. Não é costume uma mulher se sentar com um grupo de homens, mas as palavras de Jesus a acolheram. Apesar de sua natural discrição, ela se move gradualmente até se ajoelhar aos pés do Senhor. O ensino de Jesus a envolve, revelando a verdade ao seu coração faminto. A Bíblia não deixa claro se essa foi ou não a primeira visita de Jesus àquela casa, em Betânia. A fraqueza de Marta parecia indicar uma familiaridade prévia, mas, seja qual for o caso, neste dia Maria escolheu deixar outra pessoa servir para que pudesse ouvir um pouco. Não é todo dia que Deus nos visita em casa. Então, ela ignorou a tradição, quebra a etiqueta social e chega mais perto, o mais perto possível de Jesus. Não tem importância que seus gestos poderiam ser mal interpretados. Não se importa com os olhares estranhos dos discípulos. Em algum lugar distante, ela ouve seu nome, mas está tão atraída pelo chamado do Mestre, o chamado para ver, o chamado para ouvir. E é isso o que ela faz. A história de todas as mulheres.
Através do cenário de hóspede inesperado em Betânia, vejo a luta que enfrento todos os dias quando o trabalho e a adoração entram em conflito. Perdão. Parte de mim é Maria. Quero adorar com ardor. Desejo sentar-me aos seus pés. Mas parte de mim é Marta. E há tanta coisa para fazer. Tantas necessidades legítimas me cercam, me compelindo ao trabalho. Ouço o terno chamado de Deus para ir embora cedo, e eu respondo: sim, Senhor, eu irei. Mas então o telefone toca e me lembro de cheques que deveriam ser depositados ontem. De repente, todas as minhas boas intenções de adorar desaparecem. Engolido pelo que Charles Hummel chama de a tirania do urgente. Vivemos em tensões constantes entre o urgente e o importante, escreve Hummel. O problema é que muitas tarefas importantes não precisam ser feitas hoje, ou até mesmo esta semana. Horas extras de oração e estudo bíblico podem esperar, mas as tarefas urgentes requerem uma resposta imediata. Demandas intermináveis pressionam cada dia e hora. Isto soa familiar? Para mim, sim. As 24 horas distribuídas por cada dia raramente são suficientes para o cumprimento de todas as minhas obrigações. Tenho uma casa para administrar, um marido para amar, crianças para cuidar e um cão para alimentar. Tenho compromisso na igreja, prazos para escrever e almoços marcados. E apenas uma pequena parte disso eu chamaria de inútil. Um tempo atrás, tentei cortar o que pensava ser insignificante. Esta é a minha vida. As horas já estão comprometidas. A revista Today Christian Woman fez um levantamento com mais de 1.000 mulheres cristãs. Mais de 60% revelaram que trabalham fora em tempo integral. Acrescente o trabalho doméstico e as incumbências de uma carreira de 44 horas semanais e terá uma receita de exaustão. Mulheres que optam por ficar em casa igualmente mantêm vida muito ocupada. Acompanhar a criança que começaram a andar, levar os garotos para o futebol, trabalhar como voluntária na escola, cuidar dos filhos dos vizinhos. A vida parece agitada em todos os níveis. Então, onde encontrarmos tempo para seguir Maria até os pés de Jesus? Onde encontrarmos energia para servir ao Senhor? Como escolhemos a melhor parte e ainda conseguimos fazer tudo o que realmente deve ser feito? Jesus é o nosso exemplo supremo. Nunca está apressado. Sabia quem era e para onde ia. Não se tornou refém das demandas e das necessidades afoitas desse mundo. Apenas faço o que meu Pai me enviou a fazer, disse Jesus aos seus discípulos. Alguém disse que Jesus saía de um lugar de oração para outro e fazia milagres nesse intervalo. Como é incrível estar em sintonia com Deus, de modo que nenhuma ação seja desperdiçada e nenhuma palavra caia por terra. Esta é a intimidade que Jesus nos convida a compartilhar. Nos convida a conhecer, a vê-lo tão claramente que, quando olharmos para Ele, veremos a face do próprio Deus.
Assim como acolheu Maria para se assentar aos seus pés na sala de estar e convidou Marta para deixar a cozinha por um instante e gozar da melhor parte, Jesus nos chama para ver. Atendendo ao seu convite, encontramos a chave para nossos anseios. O segredo de viver além das pressões diárias, que por sua vez tenta nos afastar com força. À medida que aprendemos o significado de escolher a melhor parte da intimidade com Cristo, inicia-se uma mudança em nós. Não se trata de uma mudança qualquer. O Salvador nos aceita da maneira como somos, Maria, Marta ou a combinação de ambas, mas nos ama demais para permitir que continuemos assim. Ele é o único que pode nos dar um coração de Maria em um mundo de Marta. Essa transformação é exatamente o que vemos na continuação das histórias de Maria e Marta nos Evangelhos. Marta, como veremos adiante, não põe de lado a sua personalidade, não desiste dos seus hobbies ou queima seus livros de receita para adorar Jesus. Não tenta ser igual a Maria. Simplesmente obedece, recebe a repreensão de Jesus e aprende que há um momento para trabalhar e o momento para adorar. A Marta que vemos mais tarde nos Evangelhos não é a mais inquieta ou ressentida, mas cheia de fé e confiança. O tipo de fé e confiança que só se adquire aos pés de Jesus. Maria também mudou. Embora sua natureza contemplativa faça dela uma adoradora nata, também a deixa vulnerável ao desespero, como vemos diante nos Evangelhos, quando acontece um infortúnio. Maria tende a ser inundada pela tristeza e paralisada pelas dúvidas. Mas, no final, quando percebe que Jesus está próximo, ela coloca em ação o que aprendeu com a adoração. Ela segue adiante e agarra a oportunidade de servir de um modo maravilhoso e sacrificial. Isso é o que vejo no retrato bíblico das duas irmãs de Betânia. Duas mulheres completamente diferentes sofrem uma transformação bem diante dos nossos olhos, uma santa renovação. A audaciosa se torna mansa e a meiga corajosa. É impossível estar na presença de Deus e não ser transformada. Durante a leitura dos próximos capítulos, peço a Deus que você permita ao Espírito Santo penetrar em todos os cantos escondidos de sua vida. Se você tende a ser compulsiva como Marta, ou mais contemplativa como Maria, Deus chama para uma amizade íntima com Ele através de Jesus Cristo. A escolha que Ele ofereceu a essas duas irmãs diferentes é a transformação por elas experimentada. É exatamente o que oferece a cada uma de nós. Primeiro, as coisas mais importantes. A intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus nunca resultará da agitação da cozinha de Marta. Agitada por si só, causa distração. Vemos em Lucas 10:38 uma mulher com virtude de hospitalidade. Marta abria sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tinha aberto o seu coração. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo. Lucas nos diz que Marta, porém, andava distraída em muito serviço.
Em sua mente, ela se preocupava em fazer o melhor. Tinha que fazer o máximo por Jesus. Podemos ser pega pelas mesmas ciladas de desempenho, sentindo que devemos provar nosso amor a Deus através de grandes feitos. Então, nos apressamos em deixar a intimidade da sala de estar para nos ocupar por Ele na cozinha, realizando grande ministério e projetos maravilhosos. No esforço de divulgar as boas novas, fazemos todo o nosso trabalho em seu nome. Nós o chamamos Senhor, Senhor, mas no final Ele nos reconhecerá? Nós o conheceremos? O reino de Deus, como você vê, é um paradoxo. Enquanto o mundo aplaude as grandes façanhas, Deus deseja comunhão. O mundo clama, faça mais, seja tudo o que puder, mas nosso Pai sussurra, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele não procura tanto por trabalhadores como procura por filhos e filhas. Um povo no qual possa fluir, porque somos seus filhos. O serviço da cozinha será o resultado natural da intimidade da sala de estar com Deus. Assim como Jesus, devemos cuidar do negócio do Pai. Quanto mais próximos estivermos do coração do Pai, mais veremos seu amor pelo mundo. E assim o servimos, ministramos e amamos, sabendo que, quando fazemos ao menos isso, o fazemos para Cristo. Quando colocamos o trabalho acima da adoração, colocamos a carroça na frente do cavalo. A carroça é importante da mesma forma que o cavalo, mas o cavalo deve estar à frente ou então acabamos arrastando a carroça sozinha. Frustrada, cansadas, quase não somos capazes de romper com a pressão das ocupações da igreja, pois sempre há algo que precisa ser feito. Quando dedicamos primeiro nosso tempo em sua presença, quando reservamos um momento para ouvir a voz de Deus, Ele providencia a força de que necessitamos para levar a mais pesada carga. Ele sela a graça e nos convida para um passeio. O chamado. Nunca vou esquecer de uma certa noite há muitos anos em que chorei na escuridão. Meu marido era um dos pastores de uma grande igreja e a nossa vida era incrivelmente atarefada. A responsabilidade nas áreas da música e na educação cristã significava que trabalhávamos por horas, projeto após projeto. O tamanho da igreja significava que sempre havia pessoa precisando de alguma coisa. Ia para a cama preocupada com as pessoas que fracassaram. Casamentos com problemas, filhos em crise, etc. Preocupava-me com tudo que não realizei e que deveria ter feito, com tudo que realizei de maneira insatisfatória. Lembro que naquela noite me agarrei ao meu marido soluçando, enquanto ele tentava me confortar. O que aconteceu, meu amor? Ele perguntou, acariciando meus cabelos. Mas não conseguia explicar. Estava completamente aflita. A única coisa que pude dizer entre o soluço foi um débil apelo. Fale sobre as boas novas. Implorei. Sinceramente, não consigo lembrar. Fale-me sobre as boas novas. Quem sabe você já tenha se sentido o mesmo. Conhece o Senhor a vida inteira, mas ainda não encontrou a paz e a satisfação que sempre almejou. Então, começa a trabalhar mais, na esperança de que
executando mais trabalho na igreja, merecerá amor. Apresentando-se para fazer tudo, você canta no coral, dá aula na escola dominical, acolhe em sua casa as reuniões de estudo bíblico, visita a casa de repouso todas as semanas, mas ainda se encontra olhando para o céu perguntando se isso é tudo. Ou talvez você, afastando-se do trabalho da igreja, ou talvez você afastou-se dos trabalhos da igreja, já fez tudo o que descrevi acima e, sinceramente, ficou frustrada. Parou de oferecer como voluntária, cessou de dizer sim, ninguém telefona mais, ninguém pede mais nada, você está fora de cena e feliz com isso, mas a paz e o sossego não trazem paz e sossego. A tranquilidade não a aproximou de Deus, como você desejava, mas deixou apenas ressentimento. Seu coração está pesado e frio. Você vai à igreja, gesticula durante a adoração e depois volta para casa da mesma forma. E à noite se pergunta: o que são as boas novas? Alguém pode me contar? Não consigo lembrar. As boas novas. As boas novas estão entrelaçadas ao longo do Novo Testamento, com um fio da graça que resplandece radiante, especialmente nas histórias de Marta e Maria, contada nos Evangelhos. Esta é a mensagem. A salvação não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Jesus fez. Na cruz, Ele não só pagou por meus pecados, mas libertou-me da escravidão do faça isso. Quem me dera, e o que poderia ter sido feito e não fez. E as palavras de Jesus para Marta são as que ele desejava falar ao seu coração. As palavras são as que ele deseja falar ao seu coração, ao seu e ao meu coração. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Mas não se encontra essa uma só trabalhando mais. Ela é encontrada quando nos assentamos aos seus pés. Perceba, Maria sentou aos seus pés, não movia um músculo sequer, ouvia. Não se aproximou com respostas inteligentes ou com uma tese doutrinária. Sua virtude era da disponibilidade. No fim, creio que também era a de Marta. O único requisito para a amizade profunda com Deus é apresentar um coração aberto e pronto a receber. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Ele nos convida a vir e descansar, passar um tempo ao seu lado nessa incrível intimidade da sala de estar. Intimidade que nos permite ser honesto em nossas queixas, corajosa para nos aproximar e generosas em amor. Intimidade que nos proporciona ouvir a voz do Pai e entender a sua vontade.
Intimidade que nos preenche de tal forma com seu amor e natureza, que se espalha até o nosso mundo seco e sedente do trabalho da cozinha. Na sala de estar é onde tudo começa, aos seus pés. Um convite. À semelhança de Marta, talvez você nunca soube que pudesse entrar na intimidade da sala de estar. Mas é exatamente o que Jesus veio fazer. Sua morte e ressurreição abriram o caminho para que cada uma de nós se reconcilie com Deus. Mas as dádivas da salvação oferecida por Ele é justamente isso, uma dádiva. É uma dádiva e uma dádiva deve ser recebida. Você pode receber esse presente maravilhoso fazendo uma simples oração? Querido Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz por meus pecados. Por favor, entre em minha vida, perdoa meus pecados e faze-me um membro da Tua família. Não quero mais andar conforme a minha vontade. Desejo que Tu seja o centro da minha vida. Obrigado pelo dom da vida eterna e pelo Teu Espírito Santo que agora habita em mim. Peço-te em Teu nome. Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Que possamos nesse dia estar mais propenso, a ouvir. Que possamos nesse dia nos aquietar no nosso coração. Estou muito empolgada com o livro. Pode transparecer na leitura em algum momento de erro, pois a perfeição não somos ainda uma IA, graças a Deus. Mas a glória do nosso Deus, que a presença do Espírito Santo, Ele possa fazer companhia a você, a mim, que estou aprendendo também junto com esse livro, como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Fique com Deus e até uma próxima, se assim o Senhor Deus permitir.